Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Aberta e hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais sombrios e curiosos da história, a chamada Peste Negra do século XIV. Pois a dita peste, como doença, ocorreu em vários momentos da história, mas aquela do século XIV, ela se tornou a mais conhecida por vários fatores. Prepare-se então para uma viagem no tempo repleta de fatos intrigantes, sujeira, ratos espalhados por toda parte, pulgas, que nojo. Alguns personagens bizarros e um pouco de humor, porque, convenhamos, até as epidemias nos ajudam a entender melhor o passado. É claro. Ah, e outra coisa, me dá uma ajudinha, vai lá agora, curta, compartilhe o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, é muito importante para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, bora lá? Estamos no século XIV, um século que começou com grandes mudanças, principalmente climáticas, que causaram uma baixa produtividade de alimento e, consequentemente, uma fome generalizada, que, claro, teve como consequência principal a baixa imunidade, abrindo as portas para várias doenças. Lá por volta de 1347 surgiu uma doença que ficou conhecida na história como a peste negra, que na verdade era uma epidemia de peste bubônica. Ela chegou à Europa através de rotas comerciais vindas do Oriente. Agora imagine só, barcos abarrotados de mercadorias e lá, escondidinho no bem bom, ratos. Sim, isso mesmo. Nós vamos entender que aqueles pequenos bichinhos peludos podem ter sido também os grandes vilões dessa história. E quem era o best friend dos ratos? As pulgas. Essas pulgas elas eram portadoras de uma bactéria chamada Yersinia pestis. Imagine as cidades medievais. Elas tinham ruas apertadas, as casas eram grudadas uma na outra e também a falta de higiene. Bem, como a gente pode dizer, era uma coisa normal na vida das pessoas. Então, se você acha que sua casa tem pulgas, imagine a quantidade de ratos e pulgas que circulavam por todas as cidades da Europa naquela época. Era um verdadeiro festival de ratos. Agora vamos falar sobre os efeitos da peste, que não foram nada divertidos. A peste negra matou cerca de 25 a 30 milhões de pessoas da Europa, ou seja, aproximadamente um terço da população. Para você ter uma ideia, seria como se, em um piscar de olhos, um terço da sua cidade desaparecesse. E tudo isso em menos de 5 anos. Alguns devem estar falando agora, nossa, eu acharia muito bom alguns sumissem mesmo, né? E essa doença levava esse nome pois produzia os famosos bubões, ou seja, inchaços nos linfonódulos, e produzia uma coloração negra nas extremidades do corpo. As pessoas morriam em poucos dias de forma agonizante. A quantidade de mortos era tamanha que eram enterrados em valas comuns. Mas calma, ainda fica pior. Os médicos da época, com suas famosas máscaras de bico de pássaro, era uma visão curiosa. Eles acreditavam que o cheiro ruim era a causa da peste. Então, usavam essas famosas máscaras para se proteger do ar ruim. Na verdade, eles só estavam tentando evitar o mau cheiro dos cadáveres. E como as pessoas acreditavam que essa doença era transmitida, bem, aí a coisa fica mais bizarra, pois eram atribuídas, claro, a causas sobrenaturais. Ela podia então aparecer como possessões demoníacas, alinhamentos de planetas e até a interferência de judeus. Isso mesmo. Ah, e a peste era democrática. Reis, camponeses, membros do clero, homens, mulheres grávidas, crianças, idosos, todos podiam receber o beijo da morte. E como a peste se espalhou tão rápido, bom, as cidades eram superlotadas, as ruas eram apertadas, as condições de higiene, digamos, eram um pouquinho precárias. Imagine você viver em uma cidade onde o esgoto corria pelas ruas, os banheiros eram, digamos, inexistentes. Não seria o melhor lugar para se viver. Ainda bem que isso não existe mais, não é mesmo? E o que as pessoas faziam para se proteger? Algumas pessoas decidiram se isolar, acreditando que isso poderia ajudar. Muitas lendas estavam ligadas à peste negra e os profissionais de saúde e curandeiros se viam perdidos, tentando investigar de onde vinha aquele mal. Alguns deles até acreditavam que cheiros ruins poderiam afugentar a praga. O desespero certamente fazia com que as pessoas tentassem de tudo. De tudo mesmo. Pois muitos tratamentos consistiam em envolver o indivíduo em urina e fezes de animais. Que nojo! Dizia a lenda que tomar banho com um copo ou dois de urina poderia proteger alguém da peste. Você está vendo? Os grandes métodos de cura da Idade Média.
E não podemos esquecer da arte. A peste negra inspirou obras de arte e literatura, como a famosa Pintura da Morte. Era uma forma de retratar como a morte estava presente na vida de todos. Mas adivinha, a arte também trouxe um pouco de humor e ironia. Afinal, até a morte tinha seu lado cômico. E se você pensa que a peste foi o fim do mundo, engana-se. Após a epidemia, muitas mudanças ocorreram. Com menos pessoas, os trabalhadores que sobreviveram conseguiram lutar por melhores condições de vida. Muitas revoltas de camponeses com seus senhores aconteceram. Isso modificou a ordem política do período. Até mesmo a igreja sofreu, pois foi acusada de não conseguir proteger as pessoas da peste. E tudo isso foi, de certa forma, uma virada inesperada. Quem diria que uma peste poderia trazer um upgrade nas condições de vida? Então hoje aprendemos valiosas lições com a peste negra. Uma é que a história é cheia de reviravoltas, até mesmo nas situações mais sombrias. E a outra, é claro, que sempre devemos cuidar da nossa higiene e, quem sabe, deixar os ratos fora de casa. Certamente que sim. Se você gostou desse mergulho curioso na história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma aventura histórica. Compartilhe nos comentários o que você achou da peste negra e se você conhece mais alguma curiosidade sobre essa época. Deixarei também lá na descrição algumas sugestões de livros e filmes que retratam bem esse período. E quem sabe um dia a gente não faz um vídeo sobre os médicos da peste e suas invenções malucas? Se você quiser, coloca lá nos comentários também. E se você quer saber mais sobre as curiosidades da Idade Média, como os banquetes bizarros ou as superstições estranhas da época, temos vídeos sobre isso também. Afinal, a história é cheia de surpresas e quanto mais aprendemos, mais nos divertimos. Então até a próxima, pessoal, e lembre-se, não importa o quão sombria a história possa parecer, sempre há uma luz de esperança no fim do túnel, e aprender com o passado nos faz ter melhores decisões para a vida, como por exemplo, a limpeza. Fiquem seguros, cuide-se e até mais.